Bem observado. Ele é um homem atormentado pelo passado, né? Atormentado pelo passado e por uma alcunha que colocaram nele que ele não consegue se desvencilhar, né? Ele não se sente merecedor. O que ele está passando, na verdade, são traumas de guerra que é muito comum a gente encontrar em pessoas que são refugiadas ou pessoas que sobreviveram a grandes momentos trágicos da história, onde a pessoa não se sente é como se ela não sentisse que ela merecesse sobreviver, né? Ele é um herói, indiscutivelmente ele é um herói. Mesmo que ele não se sinta um herói, ele é. O tamanho dele é merecido, porque o Cisco fala isso para ele, né? Você encoraja as pessoas, sua presença encoraja as pessoas. Você pode, né? Você só precisa se entender isso. E eu acho que é aí que está o erro do episódio, não necessariamente em matar ele, mas quando finalmente a gente pensa que agora vai ter uma cena incrível dele, que vai ser, ele vai conversar com o general lá, o general Bajoriano lá, que eu esqueci o nome do cara, que é o cara que muda de ideia, o Green. Vai mostrar essa cena e ele vai mostrar o como. Aí não mostra, né? A cena corta, né? Não tem esse diálogo, pelo menos o final parece que é meio apressado, né? Apressado. Seria a cena que o cara ia ficar de frente para ele e ele ia explicar: olha, os Cardassianos estão enganando a gente, não sei o quê. E a gente veria esse personagem crescer naquele momento, mas não fica essa sensação de que ele cresceu, né? Fica a sensação de que o cara olhou para ele e falou: porque ele não é ali, o herói por convicção. Sim, é uma interpretação que pode ser feita, né? O problema é que essa cena foi cortada. Ele não é o herói que ele quis fazer aquele ato. Ele recebeu a carga, então é como ele lida com aquilo ali. É que no caso dele é muito interessante porque ele é um herói, é indiscutível. Ele, ele tendo feito aquilo ou não, tendo matado o Zerail, sobreviveu a 10 anos. Ele ficou 10 anos dentro de um campo de concentração cardassiano e saiu vivo de lá. Esse cara é um herói. Mas eu digo que ele é um herói porque a lenda surgiu. Ele não tem mais como escapar. E é por isso que a cena da morte dele é tão impactante e dramática quando ele morre. O que ele diz? Enfim, livre. Né? Ele lutou a vida inteira para livrar Beijo dos cardassianos, e aí acontece esse outro aprisionamento dele, que ele não consegue. Por que ele não consegue viver com isso? Porque ele sabe que ele não fez aquilo. Ele tem uma integridade, assim, uma ética. Um código moral, né? Um código moral tão enraizado que ele não consegue viver com aquilo sabendo que é uma mentira, né? E todo mundo tenta convencer ele de que sim, que ele deve, né? Porque ele é um símbolo, ele vai inspirar as pessoas, vai ser importante para unir, Beijo e tal, mas mesmo assim ele não consegue. Muito diferente do personagem do homem que matou o Facino, né? Que ele aceita né? E ele nem tinha feito nada. Ao contrário o Nalas tinha matado o Cardassiano. Foi uma morte, claro, coitado, ridícula. James Stewart atirou, errou e achou que tinha acertado. Exatamente, é um filme maravilhoso também. Olha aqui o que o Jonathan está falando. Eu tenho a seguinte opinião, de que dependendo de como é feito, matar um personagem traz pesos e consequências para uma história. É verdade, né? Camadas, não matando algum personagem parece sem alma orgânica. É porque o conflito, é o drama, né? Então eu sou assim, se eu tivesse que votar, né? Linalas, morre ou não morre? Eu votaria, morre, tem que morrer. Vamos continuar aqui, gente. Então, só para fechar essa parte, tem só mais dois slidezinhos rápidos. Aí decide, né, o cerco, né, ele fala aqui da decisão, o Ber fala da decisão dele, né, de matar o personagem, e aí eles trouxeram ainda estávamos procurando por esse personagem. Ele é um personagem que eles estavam procurando. Eles pensavam, nós temos que ter, eu acho que foi o Decândido que falou, Silvio, que daí formaria uma dupla com a Kira, algo nesse sentido, né? Era mais ou menos esse o pensamento deles. Eles estavam pensando, tá faltando um personagem aqui, que seja um outro bajoriano, né? Que seja também mais envolvido com a política, talvez, né? E aí eles pensaram que seria esse, né? Mas daí acabou não rolando e vai ser o Shakar, depois lá acho que na quarta temporada, né? Que se torna o primeiro-ministro, né? O líder lá do governo. E aí eles acabaram também dispensando depois do Shakar, né? Porque daí a guerra do domínio ela toma assim o espaço, né?
maior mesmo de toda trama, a série. Na trama. Toda a trama, né? Deixa eu ver, acho que esse aqui... apenas senti que este era um homem que estava vivendo uma mentira. É isso, né? Ele não consegue tolerar isso, viver essa mentira, né? E precisava haver uma forma de redenção que envolvesse algum auto-sacrifício. E realmente ele se sacrifica. Então, se ele não queria ser a lenda, mas com o sacrifício que ele faz, ele sacramenta de vez a lenda, né? Só que não estará vivo, né, para ter que suportar esse fardo, né? O personagem era tão impotente em certos aspectos, tão fora de sua profundidade, tão claramente miserável quanto essa figura de proa. Acho que a morte realmente foi, naquele momento, uma bênção para ele, sem dúvida alguma. É assim que eu vejo, né? E aí, do ponto de vista da produção, aquilo que eu tinha falado, por que não trouxeram esse personagem para ele ser fixo, né? Não sabíamos como seria fácil trazer o Richard Beymer de volta. Que eles gostaram do ator, eles queriam que fosse esse ator. Mas eles não sabiam, né, um ator que tinha bastante trabalho, eles não sabiam se eles conseguiriam ficar trazendo ele de volta, né? E seria muito caro também trazer. Então teve uma questão bastante pragmática e prática de não manter vivo, né, o Lee Nallas. Vamos ver sem comentários. Pode falar, Silvio, fale. Eu não sei bem o que pensar, porque eu entendo o fato da morte dele ter propósito, né? Mas eu também imagino que iria contribuir para a história, ter um herói de guerra tão grande quanto ele, né? Do lado do emissário, sabe? Alguém que escuta o emissário. O cara é um herói enorme lá, né? Talvez o maior herói da história da Revolução Cardassiana contra Bajoriana contra os Cardassianos, e esse cara tá do lado do Sisko, sabe? O Sisko chega a dar até conselho para ele. Então, eu acho que por esse ponto seria interessante ele continuar. Mas, por outro, ele morrendo como aquele que salvou o emissário, também traz uma camada para essa história, né? Mostrando que, pô, se alguém em Bajor ainda tinha dúvida de que o Sisko é importante para aquele cenário, né? Depois disso, né? A segunda temporada começa lá em cima, vamos dizer assim, né? Para que a gente possa, no final, desencadear lá as questões com os profetas e com o emissário. Mas então veio meio dúvida, não sei se eu gostaria de continuar vendo ele, mas acho que eu gostaria. Acho que no final das contas eu queria que ele vivesse. Acho que o final é essa, eu gostaria de continuar vendo aquele personagem por ali. Acho que no final das contas... é estranho isso, porque eu gostei do personagem também, gostei muito do personagem. Mas eu não gostaria de ver ele de novo. Assim, eu acho que ficou de bom tamanho. A história legal, foi bem né? contada. Né? Diversidade, infinitas combinações, né? A gente tem as nossas visões diferentes. E isso é a magia da arte, né? Da gente ter... Pelo menos não salvaram ele, né? Não leva um tiro para depois o baixinho chegar lá e dar um remedinho para ele levantar, né? Pelo menos não usaram esse recurso aí que, nossa senhora, né? Que foi usado lá, né? Naquele filminho lá do J.J. Abrams, né? Sabe que o filme que eu tô falando, né? Não, o sangue lá, do Khan tem poder. O sangue do Khan lá, né? Então, pelo menos não fizeram isso, né?